Vamos lá, pessoal, para a segunda parte. Aqui eu já vou dizendo, aqui é onde a criança chora e a mãe não escuta. Então vamos bem devagar, tá? Geralmente eu não cobro isso em prova, mas se você for fazer uma faculdade de contabilidade, certamente uma das partes que mais reprova estudante é essa parte de débito e crédito, tá? Isso porque como você já deve ter tido isso que eu vou falar em outras disciplinas, toda disciplina ela tem a sua linguagem técnica, tá? E nessa linguagem técnica, não necessariamente os termos que é utilizado nessa linguagem são iguais ao que você utiliza no cotidiano, tudo bem? Então, olha o que o livro coloca. O que a gente entende no cotidiano e na linguagem comum como débito e crédito é diferente como a contabilidade, nessa parte de balanço patrimonial, entende como débito e crédito. Na linguagem comum, um débito é sempre algo negativo e o crédito é sempre algo positivo. Mas quando você estuda essa parte de balanço patrimonial na contabilidade, ele tem um significado contrário. O débito ele vai ser positivo e o crédito negativo, tá? Então, não me peça explicação em relação ao porquê disso, porquê que ele usa esse nome, que nem os próprios contadores sabem disso. Sabem o porquê disso. É uma coisa que a gente... Existem teorias, né? Explicando o porquê disso, mas é algo que na contabilidade a gente entende. É assim e pronto, acabou. E débito é positivo, crédito negativo e aceita e segue a vida, tá? E é bem assim mesmo. Não estou brincando, tá? A não ser, claro, depois se você quiser fazer na contabilidade, fazer um estudo em relação a isso, você pode até fazer. Mas a contabilidade é uma disciplina bastante técnica, tá? Então, não tem muito pesquisa assim, de teorias ou pesquisas para mudar as teorias que são vigentes. Então, a gente entende assim, débito positivo, crédito negativo e é isso e pronto, acabou, tá? Então, olha lá, na linguagem comum, tá? O débito é o que? Dívida, situação negativa, está em débito com alguém, está devendo a alguém, então essa parte é negativa. E o crédito é uma situação positiva, como você tem um cartão de crédito, poder comprar a prazo, ter o nome limpo no mercado, assim por diante, então é algo positivo. Por que então na contabilidade a gente coloca na contabilidade, na parte de balanço patrimonial, a gente coloca o débito positivo e o crédito negativo? É por conta da estrutura do razonete, tá? Cuidado também que na conta da DRE, né, na conta de resultados, essa linguagem ela volta a ser a linguagem comum. Na conta de resultados, o débito é algo negativo e o crédito é algo positivo, tá? Apenas na conta de balanço patrimonial você tem essa mudança de significado, débito positivo e crédito negativo, tá? Então, olha lá nosso slide, tá? Aqui é a tabela em T, né? Tô apontando com o dedo, é com o mouse, né? Acostumado com sala de aula, né? Então tá, você tem o T, né? Esqueceu o nome dele, ó, razonete, tá? Então do lado você vai ter o D, que é o débito, e do lado o C, que é o crédito, tá? A gente pra muitas vezes decorar, né, coloca o D como damas, né, e cavaleiros o crédito. Por quê? Aquela mesma ideia da sociedade, né? As damas primeiro, os cavaleiros vêm depois, tá? Então primeiro positivo, do lado depois os cavaleiros do lado negativo. Então direito positivo, esquerda positiva, direita negativa, tá? Isso por quê? Tá? Por causa do balanço patrimonial. Lembra a fórmula clássica que eu falei lá na frente? Lá atrás, na primeira parte? Então, o ativo, tá? Balanço patrimonial, é igual passivo mais o patrimônio líquido, tá? Isso aqui é uma equação. Então, vocês devem saber, né, que a equação, a soma da equação, ela sempre dá zero. Então, o ativo, a soma da equação, os dois lados, eles têm os mesmos valores, tá?
Volta lá no nosso início aqui, ó. Balanço patrimonial. Então, no caso aqui, 30 de junho de 17, 1.253.000, no 30 aqui no passivo, a soma do passivo dá 1.253.000. Então, o que tem do lado tem que estar do outro, tá? E por que que então o débito vai ser visto como positivo e o crédito como negativo? Por causa dessa equação. Quando você pega o passivo mais o patrimônio líquido e joga para o outro lado, você vai ter o quê? O ativo menos o passivo mais o patrimônio líquido é igual a zero. Tá? Até deixei em vermelhinho. Então tá, olha aqui. O ativo, ele aqui, por conta disso, ele vai ser positivo. Tá? E o patrimônio líquido, o passivo mais o patrimônio líquido, ele vai assumir... não vai ficar assim, senão vai errar a equação. Ele vai assumir esse aspecto negativo, tá? Então, como os dois itens eles têm que ser iguais, né? Tudo que sobe, esqueço que eu tô na lousa. Então, se sobe aqui um item de algo positivo, ele tem que ser creditado do outro lado de forma negativa, tá? Por quê? Porque essa conta ela tem que dar zero, tá? Agora você pode inverter. Se você tem um aumento, né, do passivo, você vai ter uma diminuição do ativo, tá? Por que isso aqui confunde? Porque toda hora você vai confundir o que é débito e o que é crédito. Então, para você não errar, sempre coloque ele dentro da estrutura do balanço patrimonial, tá? Então, se diminui de um lado, ele cresce de outro. Se você tem o efeito contrário, se aqui ele diminui, ele aumenta aqui, tá? E por que um é positivo e o outro é negativo? Por conta da natureza da equação do balanço patrimonial, tá? Por o ativo estar sempre do lado esquerdo, né? E quando você passa esses dados que estão do lado direito para o lado esquerdo, e para assumir esse valor zero, ele vai assumir o sinal de negativo, tá? Então a gente tem o que? Tá? Esqueci de falar que isso daqui a gente chama, né, na contabilidade de método das partidas dobradas, tá? Então, se você escutar alguma vez, isso aqui não é cobrado muitas vezes em curso de administração, mas se você escutar em algum momento, né, no trabalho seu, quando você for para o mercado de trabalho, estiver conversando com algum contador e ele falar de método das partidas dobradas, é essa relação de que se sobe de um lado, tem que descer do outro lado, tá? Então, se você coloca um valor no débito, você vai ter que colocar um valor no crédito. Vamos colocar aqui. Ou seja, se aqui você coloca R$100, aqui desse lado você também vai ter que colocar R$100. Você pode dividir também, muito cuidado com isso, pode colocar 50 no passivo e 50 no patrimônio líquido, mas a soma desse resultado vai ter que dar 100. Tudo bem? Isso aqui vocês vão errar porque isso aqui é confuso, tá? Vocês têm que praticar bastante, a gente vai praticar no final do capítulo alguns exercícios para vocês gravarem. Normalmente eu não cobro isso em prova, tá? Mas eu não sei se a professora Lúcia voltar e ela for cobrar isso aqui, tá? Então vocês têm que estar ligados, sabendo, tá? Então, olha o final ali. O ativo, ele vai ter sempre uma natureza devedora, por isso que a gente coloca o D, tá? Então, se sobe o ativo, você desce no passivo. Então, se você tem um aumento do débito, você vai ter uma diminuição do crédito, tá? E do lado contrário, a mesma coisa. Você vai ter o passivo e o patrimônio líquido, ele vai ter uma natureza credora, tá? Por isso que você coloca, né, o crédito do lado direito, tá? Então, voltando, método das partidas dobradas. Lado esquerdo é um débito, valor positivo. Lado direito, o crédito, valor negativo, tá? Por que isso? Por conta da natureza da equação básica da contabilidade. Ativo igual passivo mais patrimônio líquido, mas se você iguala a zero, você tem o quê? Ativo menos o passivo menos o patrimônio líquido igual a zero,
tá? Então, para a gente encerrar aqui a aula de hoje, ó, as contas patrimoniais, né? Tudo que está do lado do ativo é um débito, né? E tem um sinal positivo. E do passivo um crédito, tá? Que é sempre sinal, para não confundir, eu apaguei aqui. O sinal negativo, tá? Então, os dois lados ele tem que estar iguais. Por que tinha mais aqui, né? E eu acabei apagando. Por conta do valor que o patrimônio líquido pode assumir. Mas sempre vai ter o lado negativo, tá? Ele pode ser um valor positivo, o patrimônio líquido, e o passivo, né? Tem um valor negativo que supere o patrimônio líquido, tá? Fazendo que ele seja igual ao ativo, tá? Mas nas contas de resultado, e é aqui que se confundem muito, né? O termo popular se mantém, tá? Então, despesas, né, ele vai ter aspecto negativo, tá? Um aspecto de débito, e nas receitas você vai ter o aspecto positivo, tá? Muito cuidado com isso aqui, pessoal, isso aqui engana, isso aqui é cobrado em concurso, e se você não tiver ligado que o termo débito e crédito ele se altera na fórmula do balanço patrimonial, você erra na questão, tudo bem? Então, muito cuidado com isso aqui, tá? Dúvidas, deixa aí no campo de perguntas, tá? Que eu respondo, ajudo, se não for o caso, até gravo outro vídeo explicando um pouquinho mais a fundo, mas é tranquilo, mas é tipo de pegadinha de concurso, tá? Então é isso, pessoal, até a semana que vem, onde a gente vai encerrar esse capítulo 3, né? A gente vai falar de plano de contas, tá? E é isso, até a próxima aula, então. Até!